Principais tipos celulares, tema da nossa aula agora. São dois tipos básicos de células. As células procarióticas, e tu já deve estar dizendo o outro tipo. As células eucarióticas. Queridos, nós vimos, lá na origem da vida, que as células procarióticas elas são mais antigas do que as células eucarióticas. Então, as células procarióticas elas surgiram primeiro, né? E aí as diferenças são em complexidade e tamanho. As células eucarióticas são maiores, elas são mais complexas do que as células procarióticas. Então, a gente precisa identificar essas diferenças em termos de complexidade, né? Então, beleza, a célula eucariótica ela é maior e mais complexa, mas o que é que muda com relação a essa complexidade? Então, vamos observar aqui no esquema, né? As duas células, né, em questão. As células procarióticas, mais simples e menores, e as células eucarióticas, maiores e mais complexas, né? A diferença mais marcante, que dá até nome às células em questão, né, é a questão do material genético, tá? Aqui a gente está vendo o material genético de uma célula procariótica. Olha só, na microscopia de transmissão. A gente identifica que na célula procariótica, o material genético ele é disperso no citosol, de maneira que ele não é envolvido por uma membrana. Então, na célula eucariótica, o material genético ele é envolvido por uma membrana chamada de membrana nuclear, né, a membrana do núcleo, ou carioteca. Então, é daí que vem procariótica e eucariótica, né? Então, as células procarióticas, elas não têm carioteca, o material genético fica livre no citosol. Já aqui, a célula eucariótica, ela tem uma carioteca, então o material genético fica contido no interior de um núcleo. Essa é a principal diferença. Além disso, a gente vai identificar que a célula eucariótica, ela tem um sistema de endomembranas, um sistema de membranas internas, né? Membranas internas que surgiram a partir de invaginações da membrana plasmática. E assim surgiram organelas, como, por exemplo, o próprio núcleo, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo golgiense, lisossomos, né? Então, a célula eucariótica, ela tem um sistema de endomembranas, né? E é toda compartimentalizada. Então, a célula eucariótica, ela tem muitos compartimentos internos, né? Diferente da procariótica. E é por isso que a célula eucariótica consegue executar tantos processos celulares diferentes, né, simultaneamente. Afinal, cada processo vai acontecer em um compartimento distinto. Então, assim, a célula eucariótica ela é bem mais complexa e maior do que a célula procariótica. Além das organelas, né, membranosas, a célula eucariótica ela também conta com aquelas proteínas, né, do citoesqueleto. Então, citoesqueleto, anote para você não esquecer, é uma das diferenças entre célula eucariótica e procariótica. O citoesqueleto, um conjunto de proteínas estruturais, só existe aqui na célula eucariótica, beleza? Mas, queridos, tem outro ponto importante. Vou focar aqui. Um ponto importante sobre as células procarióticas e eucarióticas é lembrar quais organismos são eucariotos, dotados de célula eucariótica, e quais são procariotos, dotados de célula procariótica, né? Então, quando a gente usa o termo procarionte e eucarionte, não é sobre a célula em questão. Não é célula eucarionte, é célula eucariótica. Não é célula procarionte, é célula procariótica. Quando a gente usa o termo procarionte e eucarionte, eu estou me referindo aos organismos que possuem tal célula.
E nesse caso, vamos lembrar, eucariontes, quem são os organismos, então, com célula eucariótica? Lembra aí, lembra? Lembra aí, lembra? São os animais. Bora, vai lembrando. Quem mais? Boa. Plantas. Quem mais? Só os dois? Além das plantas, pertinho delas, as algas, bem lembrado. Ah, pô, você tá demais hoje, viu? Algas. Além de animais, plantas e algas, os fungos. Meu amigo, você é um campeão, rapaz. Você é uma campeã. Acabou, então? Tem certeza? Não, você tá lembrando que tem mais um, né? Quem é? São os protozoários. Isso mesmo, você não esqueça, não. Protozoários são unicelulares, tá? Porém, são organismos eucariontes, não são procariontes, não. Então, do outro lado aqui, quem são os organismos procariontes? Nesse caso, a gente vai lembrar não somente das bactérias, viu? Bactérias são procariontes, né? Dotados aí de célula procariótica. Porém, também vamos lembrar daqueles organismos chamados de árqueas. Então, árqueas também são procariontes, mas nesse caso não são bactérias, ou seja, nem todo procarionte é bactéria. Às vezes pode ser esse organismo chamado de árquea, que a gente vai estudar mais adiante, tá certo? Então, super legal lembrar de quem tem, né, célula procariótica e quem tem célula eucariótica. Então, vamos lá olhar aqui novamente para essas células e relembrar, né, essas diferenças. Então, ó, a célula procariótica é menor, geralmente ela tem, né, uma parede celular, além da membrana plasmática. O material genético, né, disperso aqui no citoplasma. Não existem organelas celulares, tá? A única organela aqui presente, tá, é o ribossomo. Então, os ribossomos são organelas presentes na célula procariótica e na célula eucariótica, tá? Porém, é a única organela, né, não membranosa que está presente aqui dentro da célula procariótica. Já a célula eucariótica, ela vai ser maior, dotada de material genético contido em um núcleo, tá? Cheia de organelas membranosas e não membranosas. Então, além do ribossomo, tem também citoesqueleto, tem as organelas membranosas, como núcleo, complexo golgiense, mitocôndrias, né? E dependendo da célula eucariótica, ela pode ter parede celular ou não, ou mesmo uma outra organela, que é o cloroplasto. Então, nesse caso, a célula eucariótica, ela pode ser de dois tipos: célula eucariótica vegetal e a célula eucariótica animal. A célula eucariótica vegetal, via de regra, ela tem parede celular, né, uma parede rígida, dando forma, resistência, né, à célula vegetal, e também os cloroplastos. Então, a célula vegetal ela tem cloroplasto, ela tem parede celular, que a gente não identifica na célula animal. Porém, o citoesqueleto ele é bem mais desenvolvido na célula animal. Não significa que a célula vegetal não tem citoesqueleto, tá? Porém, o citoesqueleto é bem mais desenvolvido em uma célula animal, tá certo? Então, a gente acaba vendo, né, diferenças marcantes entre essas duas células, né, eucarióticas, vegetais e animais. A gente vai utilizar a célula eucariótica, né, como parâmetro para estudo, porque ela é a que tem mais organelas, ela que tem maior complexidade. Então, a gente vai estudar os limites da célula eucariótica, né, a membrana plasmática, e o citoplasma, ou seja, todo o conteúdo interno da célula eucariótica. E aí, para introduzir esse estudo, vamos ver aqui um pouquinho de um vídeo, né, que chama-se A Vida no Interior de uma Célula. Vamos lá, dá uma olhada aí.
passar o som. Não foi. Emocionante demais. É muito emocionante. Nesse momento, você tá aí pensando: que porra foi essa que eu acabei de assistir? E a ideia é exatamente essa: deixar você perdido, de maneira que esse vídeo é um vídeo que eu vou passar novamente quando a gente
concluir da melhor forma o estudo das células. E adivinha? Nesse segundo momento, tu vai reconhecer muitos, se não todos, os processos que você contemplou nesse vídeo. Então, até daqui a pouquinho no próximo bloco, hein?